Olá, meus queridos e amados irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro. Estamos vivendo a segunda semana do tempo comum. E eu convido a todos para juntos refletirmos o evangelho que está em Marcos, no seu capítulo 3, versículos de 7 a 12. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não se comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste início de ano litúrgico, segunda semana do tempo comum, neste dia o Evangelho de Marcos nos apresenta um verdadeiro exemplo da fé. Percebam que multidões vinham de todos os cantos para tocar Jesus em busca de uma cura, em busca talvez também de uma libertação. Assim como ao final do Evangelho, o texto nos apresenta que até mesmo os espíritos maus procuravam tocar Jesus. Mas é importante nós percebermos que, de modo que as multidões, e é o texto quem vai nos apresentar essa palavra, comprimiam o Senhor, ou seja, esbarravam, apertavam o Senhor, ele mesmo pede para que seja preparado uma barca, para que ele se afastasse então deste aparente tumulto, o texto nos descreve. E é aí que nós devemos talvez nos ater. As pessoas que de alguma forma buscam o Senhor para tocá-lo em busca de uma cura, de uma graça, de uma libertação, ou as pessoas que andam esbarrando simplesmente pelo Senhor. É fato que nos dias atuais nós não vivemos mais exemplos como o Evangelho nos apresentam, ao qual aquele povo convivia com a presença do Senhor. Por isso, as multidões vieram de todos os cantos. Mas por que não dizer nos dias atuais, também trazendo para o exemplo das nossas vidas, as pessoas as quais buscam o Senhor através da sua fé, para que talvez elas possam tocá-lo também para alcançar uma graça, ou se sentir tocada, se assim possamos então compreender melhor. Mas também temos inúmeros exemplos de pessoas que vivem esbarrando no Senhor, mas talvez desviando o seu olhar. Mas de que forma, André, você então pode me melhorar essa explicação? Talvez você já se deparou com alguém que, ao procurar um grupo de oração, por exemplo, recebe uma palavra de um irmão que está sentado do lado
no banco, seja onde ele quer que esteja situado dentro de uma igreja, mas às vezes no subconsciente de nós, humanos, fracos, pecadores, ele pensa: ah, mas eu não vim aqui para ouvir um irmão me falar isso. Ele espera, ele acredita que a pessoa que está conduzindo uma oração ou uma pregação é que talvez deveria lhe dirigir uma palavra. Então são fatos como esse que às vezes o Senhor usa de pessoas para nos tocar. E nem sempre estamos com os olhos e o coração aberto para entender. Muitas vezes episódios como esse acontecem também às santas missas, quando ao nos depararmos com a pessoa qual irá presidir aquela missa ou aquela celebração, muitas vezes o nosso humano já nos cria bloqueios, de modo que não receberemos a graça. Ou ainda que ela nos seja dirigida, o nosso humano não nos permite compreender que é o Senhor quem está falando com nós, e não o padre, ou o ministro, ou o bispo, ou até mesmo um irmão que está sentado ao nosso lado, ou até mesmo um pregador, enfim. Queira nós que nos dias atuais nós estejamos buscando a nossa fé, fortalecer a nossa fé, para quem sabe tocar ou nos deixarmos ser tocado pelo Senhor, assim como as santas palavras do Evangelho vai nos dizer. E queira também que o Senhor não nos veja apenas esbarrando, tropeçando ou até mesmo desviando de alguém que Ele nos envia para nos dar uma palavra, para nos dar um direcionamento, para talvez até mesmo nos direcionar algo que venha a nos curar, nos libertar. É através dessas palavras que eu desejo a todos que tenham uma excelente e abençoada semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.